Fala galera, chegamos para mais uma edição do podcast Amigos Urbanos. Sou Vinícius Cabral, estou aqui novamente com meu parceiro Fernando Ribeiro e de novo, Fernando, muito bem acompanhado. Como é que tá por aí? Vini, tudo muito bem. O mundo é um lugar muito melhor quando o Santos ganha, né? Tudo fica melhor. É impressionante como este clube de futebol mexe demais com o nosso humor e com a nossa vida. E Vini, estivemos bem acompanhados no primeiro episódio dessa série com a Alex Frutuoso e o Ademir Quintino. Muito bem acompanhado também no segundo episódio com a Anitta Efraim e com o Felipe Noronha. E agora estamos também muito bem acompanhados, Vini, porque essas duas figuras são santistas de marca maior e são pessoas que eu gosto bastante. Muito legal poder recebê-los aqui. Verdade. Para quem está ouvindo o programa no dia que a gente coloca no ar, dia 20 de abril, o Fernando fez menção às duas vitórias que o Santos teve, né, nos últimos. Eu acho que é a primeira vez nos últimos 6 meses que o Santos ganhou 2 jogos seguidos, ganhou da Católica de Quito pela Sul-Americana e ganhou do Curitiba também pelo Brasileiro. Então a gente está tranquilo. O Santos joga no dia que a gente coloca esse episódio ao ar contra o Curitiba de novo. Esperamos um bom resultado e que o Santos consiga se reerguer. E como o Fernando disse, estamos aqui com dois caras que a gente admira muito. O professor Guilherme Nascimento, ele é autor do Almanaque do Santos, que é uma verdadeira referência para quem é pesquisador, né, historiador. Tá ali todas as fichas técnicas dos 100 primeiros anos de história do Santos. E também ele é um dos autores do Almanaque dos Craques, que é leitura obrigatória para quem gosta de futebol e do Santos. Acho que é um livro pioneiro, o Vanderlei está mostrando aí. Vou lá, Esse livro é legal. fantástico. E a gente está também com o Vanderlei Correia, que jornalista, radialista e é do canal Aqui Se Fala de Santos. Com certeza, se você é santista e consome o Santos pela internet, você conhece o Vanderlei. Vou começar com o professor Guilherme. Tudo bom, Vanderlei? Professor, como é que estão as coisas por aí? Muito obrigado por aceitar o convite. Legal, Vini. Então, estamos bem, né? Como o Fernando falou, hoje o sol brilhou com mais intensidade, o céu estava mais azul, né? As aves cantavam nas árvores, né? Então foi um final de semana bom. Alguns percalços, né? Algumas vaias a gente ouviu na Vila Belmiro no domingo, mas é, fez muito bem, Fernando. Fez muito bem, fez muito bem. Fiz a minha parte. E não foi só para o Maranhão, não, hein? Não. Mas é bom, né? O Santos aí passou um período complicado é um começo de ano muito complicado. Vamos ver se agora, a partir do aniversário do Santos, as coisas começam a tomar um outro rumo, né? Um outro caminho. Né? O Santos merece, né? O Santos merece. O Santos não merece ter os números que estiveram em 2021 e nesse início de 2022. O Santos merece coisa bem melhor. O Santos e a gente, né, professor? Vanderlei, cara, a gente tantas vezes já participou do canal do Vanderlei e, se não me engano, é a primeira vez que ele está aqui finalmente. E tomara que seja a primeira de muitas, cara. Vanderlei, cara, extremamente importante aí para a comunicação santista. E você estava na Vila, né, Vanderlei, na vitória contra o Curitiba. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom? Ô, Vini, prazer é todo meu. Você, o Fernando aí, o professor. Aliás, reencontrar todo mundo aqui. A última vez que eu os vi foi no lançamento do Almanaque dos Craques, né? Lá no Memorial das Conquistas lá e tal. E depois no jogo eu ainda encontrei acho que o Fernando, talvez o Marcelo. O professor eu não vi que foi uma derrota, inclusive, né? Com o O Palmeiras. Palmeiras, né? É. Enfim, e ontem tive o prazer de retornar à Vila Belmiro, lugar que eu sinto muita vontade, que eu gosto muito, né? E é um prazer estar com vocês aqui, cara. Se o que eu puder contribuir para falar de Santos. E é que você fala, né? Quando ganha, cara, eu vou falar um negócio para você. Os dedos ficam prontos ali para você mandar mensagem de WhatsApp para todo mundo, e aquela coisa, e o sorriso. Você pode acordar às 4 da manhã que você acorda contente. Pô, o time ganhou ontem, beleza. O contrário, a gente testou muito ano passado, vários humores assim diferentes quando perdia, quando era aquilo. Meu Deus do céu, que coisa, viu? E uma vitória domingo de manhã deixa o domingão leve, né? Pode Nossa, que acontecer o que for, tá maravilha, tudo tranquilo. maravilha. Ah, tem trânsito para subir? Não tem problema, relaxa. Ganhamos, teve briga, né? Ih, cara, brigaram. Ah, tudo bem, mas o time ganhou. Que importa é que A vitória do... briga feia, hein? Triste, Nossa, triste. Cenas horrível tristes. isso aí, horrível isso. Vamos começar de trás para frente.
Professor, aconteceu isso nos outros episódios, não estou chamando ninguém aqui falando que tem entregando idade nem nada, é experiência mesmo, anos de torcedor mesmo. Esses anos, últimos anos do Santos, né? Colocar 20, 21, 22, 20 já estava, o time pelo menos estava correspondendo em campo, né? Fez uma campanha até histórica na Libertadores, mas muitos problemas extra-campo, né? Transfer ban e tudo mais, 21 lutando para não cair, 22 já lutou para não cair também. Na sua vida como torcedor, esse é um dos piores momentos que você tem acompanhado do Santos? Bom, vamos lá, né? Vinícius, o Fernando, o Vanderlei. Sim, é sempre legal bater um papo com você e a gente agradece aqui o espaço. Olha, eu tenho 60 anos, ou de 61, vou fazer 61 anos. Eu peguei um Santos um período muito bravo, que foi 75, 76, 77, principalmente 76. O time era muito, assim, sendo bem condescendente, o time era sofrível de 76, né, principalmente. Mas o atual conseguiu ser pior que o de 76. Esses 2 anos foram assim trágicos, né? O ano de 20, a gente ainda conseguiu 19, 20, estava com o Sampaoli, com o Cuca, os caras fizeram o time jogar, né? Fizeram o time jogar com o que tinha. Mas 21 e 22 foi uma tragédia, né? Assim, eu comparo mesmo com o período de 75, o segundo semestre de 75 e o ano de 76, né? Principalmente o primeiro semestre de 76, que foi uma coisa horrível. Eu tinha 15 anos, 16 anos, imagina só, né? Moleque de tudo, né? Orgulhoso de torcer para o Santos, o time do Pelé. E aí você vê teu time tomando uma piaba atrás da outra. É a coisa pior que existe, né? E é mais ou menos parecido com o que aconteceu esses 2 últimos anos. E quando o time ganha dois jogos seguidos, assim, parece que o time ganhou o campeonato mundial, né? Então, assim, é o sinal dos tempos, é o sinal da fragilidade do elenco, né? E assim, e sempre ganhando meio assim né, na bacia das almas, aquela coisa sofrida, né? Não é que ganhou de 4-0, não, é assim, na conta, com sofrimento até o último minuto. Então, assim, o Santos é um período assim que eu espero que esteja no fim, né? Na realidade, é mais esperança do que algo real, né? Que Concreto, né? a gente sabe que não está no fim, né? Que vai ser um ano muito complicado ainda. A gente viu um campeonato hiper louco, né? Você viu o Ceará ganhando do Palmeiras, depois o Botafogo ganha do Ceará, o Botafogo que tinha tomado uma piaba do Corinthians, que não tem tamanho. Corinthians que é um time que a gente sabe que também é um time frágil também, mesmo que esteja empolgado agora, mas a gente sabe da fragilidade do time do Corinthians. Então, assim, é muito oscilante esse campeonato. Isso é um perigo para o Santos, né? Porque se o time conseguir emendar aí mais um bom resultado na Copa do Brasil, um resultado legal, o time vai, mas é um time que, por enquanto, não inspira esperança, mas não inspira confiança, né? Eu Perfeito. vejo assim. Estava até falando com o Fernando na vitória do meio de semana contra a Universidade de Quito. O Santos tava feio o jogo, o Santos tava empatado, aí até a gente falou, pô, pelo menos, aí quando o Santos fez o gol, pelo menos dá uma moralzinha, né? Dá uma mudança, por mais que a gente saiba que foi uma vitória feia, na Bacia das Almas, como o professor falou, mas dá uma moralzinha, e a torcida compareceu com o Curitiba, deu aquela ajuda, né? No finalzinho do jogo foi terrível, aquele quase pênalti do Lucas Barbosa, o Vanderlei quase teve um ataque do coração, né, Vanderlei? No carrinho do Lucas Barbosa, mas acho que a gente precisa mudar um pouco o astral. É o que o professor falou. A gente está feliz por 2 vitórias, sabe? A gente tem que começar, lógico, é legal, é importante, mas, pô, dá um empatezinho ali contra o Curitiba, ganha do América Mineiro, classifica contra o Curitiba, as coisas começam a clarear um pouco. É isso que a gente torce. Vanderlei, e para você, cara? Você também viveu ali os anos 80 do Santos também complicado demais. Eu e o Fernando, a gente viveu um pouco menos, a gente começou a viver mais
começou a sofrer mais nos anos 90, anos 80, esse biênio, o que foi pior para você, desses anos que você torce para o Peixe? Ô, Vini, engraçado, né? O professor vivia uma ressaca após Pelé e eu vivi uma ressaca após título de 84. Nem era um time assim, muito espetacular, assim, mas ganhou título. No ano anterior tinha ido para a final do Campeonato Brasileiro e tal. E aí eu passei uma seca muito grande, né? Até 93, 92, 93, os times do Santos eram melhorzinhos, chegavam às semifinais de Campeonato Brasileiro e tal. Mas a gente sabia que não ia ganhar nada. A gente sabia que não ia ganhar. Então, a nossa comemoração, e aí os caras mostravam isso, mostravam alma, era ganhar os clássicos. O nosso título era ganhar clássico na Vila Belmiro, né? E algumas entrevistas que eu fiz com os jogadores daquela época, Marcelo Veiga, o Índio, Paulinho McLaren, o próprio Marcelo Passos e outros atletas que atuaram naquela época, o Galo, eles falavam, cara, a gente falava, não vamos ganhar. O Guga, né? Não vamos ganhar o título. Mas, assim, o clássico nós vamos ganhar. Não vamos perder para o São Paulo, não vamos perder para o Palmeiras da Parmalat, para o Corinthians, menos ainda. E quando falava em Guga e Corinthians, aí você sabia que a gente tinha um alento, né? E o que me dá esperança, até corroborando com o que o professor fala agora, que parece que esse time do Santos desse ano, essa temporada agora, até pelo elenco que montou, que incorporou um pouco, não é o elenco mil maravilhas, mas é um elenco mais encorpado, dá algumas possibilidades para o técnico e tal. Esse time parece que tem um pouco de alma. O do ano passado, eu fiquei com muito medo daquele time do ano passado. Aquele time não tinha alma. Parece que depois daquela final da Libertadores, parece que o Santos perdeu a essência, perdeu tudo. Foi um negócio assim meio sombrio, cara. Uma coisa assim que velório, sabe? Enterro, depois que tem um enterro, volta todo mundo para casa assim, fica todo mundo meio perdido assim, não sabe o que aconteceu e tal. É triste falar, mórbido falar disso, mas é isso mesmo. A gente perde um parente, eu perdi um parente recentemente por conta da Covid, cara. E depois do enterro você fica assim, putz. E foi isso que aconteceu do Santos depois da final da Libertadores. Então isso impactou, e aí muitas mudanças e tal, e o time ficou um time sem alma. Você vê que o Santos começou a tomar piaba de todo mundo na Vila Belmiro, cara. Tomando de 3, Palmeiras veio aí, deitou e rolou. Isso eu tô falando do Palmeiras, mas Juventude veio aí, o Santos não conseguia fazer um gol e tal. Então foi um negócio assim. América, pô, né, com todo respeito, que é o próximo adversário do Santos agora, né, e tal, no Brasileiro aí. Mas assim, então, não digo que foi o pior, porque ali entre 87, 88, 89, mas nós tivemos um time ruim ali, hein? Aquela época ali, nossa senhora. E eram times assim também. Só que, por exemplo, não tinha questão de rebaixamento, era um negócio que não se tivesse, a gente tinha caído na Copa União, né? Em 87. Pois é. O Corinthians foi o último, nós somos o penúltimo. Pois é, então. E aí mudou muito, né? Você vê, nós estamos falando de 80, aí 90, 2000, 2010, 2020. Mudaram, porque esse negócio de não pagar jogador, o Santos sempre foi campeão nisso aí, né? Não pagava jogador, era aquela coisa tal. Só que o que aconteceu em 2000? O Santos não pagou jogador, travou tudo. E aí teve a pandemia, aquela coisa toda. Então, acho que tudo isso corroborou para a gente chegar nesse momento agora difícil que foi o ano passado. E o time totalmente quebrado, que o Santos quebrado é uma coisa que a gente sempre conhece. Você pega a história aí que vocês escrevem aí, o Santos, finanças, nunca tiveram na mesma página, né, cara? É um negócio assim que não cabe na mesma linha. Mas é um dos fortes candidatos, o time do ano passado, a ser um dos piores. Acho que não é o pior. Porque tinha alguns jogadores ali que, igual tinha também naquela época. Mas o problema do ano passado é que o time não tinha alma, cara. Era um negócio, e sinceramente, deu medo, viu? Deu medo de acontecer o pior no ano passado. Mas acho que está entre os piores. Fernando, queria que você falasse rapidinho das noites mal dormidas nesses 2 anos e já emendasse uma pergunta para os nossos convidados. Rapaz, foi bem triste mesmo, né? Diferente de outras épocas. Bom, eu vi times bem nível técnico baixo do Santos na década de 90, alguns também na década de 2000, mas eu nunca tinha visto o Santos brigar contra o rebaixamento, né? Assim, de maneira vívida, né? Em 2008, o Santos chegou com uma chance remotíssima de cair. Enfim, fez a última rodada um jogo muito tranquilo contra o Náutico, no 0-0 na Vila.
Mas, cara, aquele jogo contra o São Bento, né? Que se o Santos perdesse o jogo, seria rebaixado ali, para mim foi o ponto mais baixo, né? Eu, enquanto torcedor santista. Porque o Santos ganhou aquele jogo, decidiu o jogo no primeiro tempo, fez 2 gols antes do final do primeiro tempo, mas o jogo acabou, eu não fiquei feliz, né? Foi uma das vitórias do Santos que eu menos comemorei na minha vida, eu não consegui comemorar. Então, foi algo bem, bem ruim. Passar por isso de novo esse ano, né? Então, realmente, esse é o momento mais baixo, porque o Santos nunca teve 2 temporadas seguidas com risco de real de queda, né? Porque assim, se você pegar no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos terminou em 10º, né? O Sim. Santos teve chances, né? Ficou muito mal, ficou na zona de rebaixamento, lutou na parte de baixo da 2 rodadas tabela. só. 2 rodadas ele ficou na. Não, Sim. e detalhe, o último jogo o Santos tinha uma chance de De classificar ir para para Libertadores. Libertadores. Tinha isso ainda. Agora no Campeonato Paulista não, né? O Santos foi para as 2 rodadas, as 2 últimas rodadas dos últimos 2 anos com chance real de cair, assim. E ano passado era pior, porque ano passado, se o São Bento ganhasse o Santos, tinha acabado. Esse ano, mesmo se o Santos perdesse, dependia do resultado da Ponte Preta. E aí toma um gol, né? E aí o Santos ainda faz No o favor de começo, tomar um gol. Incrível. Enfim, eu já operei o coração e o Santos tem muito a ver com isso, eu tenho a máxima certeza, né? Mas, enfim, nem só de momentos ruins nós vivemos nesses 110 anos, né? Foram muitos momentos bons. E aí eu vou começar pelo Vanderlei, depois com o professor Guilherme. Vanderlei, qual o momento mais maravilhoso que você viveu enquanto santista? Cara, é impressionante, mas acho que assim, 95 foi um ano que a gente não ganhou o título oficialmente, né? Mas moralmente, aquele foi um ano assim que, se tinha alguma dúvida assim, se eu ia continuar torcendo para o Santos ainda para o resto da minha vida, aquele ano foi um ano de sacramentar, batismo, crisma, né? Já quase indo para ordenar para padre já, né? Porque era para o resto da vida. Aquele time de 95 foi um negócio fantástico, cara. Não tão, assim, com todas as dificuldades, eu lembro que no Campeonato Paulista daquele ano, quando o Santos anuncia a escalação do primeiro jogo do Campeonato Paulista, o técnico acho que era o Joãozinho, no Campeonato Paulista. E o Santos apresenta lá um monte de jogador, aí vinha Jameli, Macedo e tal. É tipo, o refúgio do São Paulo veio para o Santos. São Paulo não queria mais, que já tinha ganho 2 mundiais, não sei o que, liberou, mandou para o Santos. E o Santos remontando o time ali com o que sobrava, né? Com aquilo que sobrava. A síndrome de Iena, né? Enfim. Eu lembro que eu estava ouvindo o jogo pela Rádio Bandeirantes, a escalação, né? Eu ficava ouvindo a escalação, e o cara, não lembro se era o Otávio Muniz, ou se era o Ricardo Capriotti que deu a escalação, não lembro quem que era o repórter. O narrador, eu acho que era o Dirceu Maravilha. E ele fala assim: que pena escalar esse time do Santos. Dá dó a história do Santos, e não sei o quê. E começou aquela coisa, aquela ladainha, aquele negócio e tal, tal. Mas o time não é tão ruim assim, né? Mas tudo bem, né? Jameli, não sei o quê, Macedo, os jogadores, Marcos Adriano. Aí eu lembro que alguém, o refúgio, só o refúgio, o Santos, é isso, Santos endividado, Santos isso, Santos aquilo. Não, beleza. Política pés no chão, aquela coisa e tal. Mas aquele time, ele começa a evoluir na competição, né? Ele fazia, eram uns altos e baixos, ele ganhava de 4-3, 3-2, era só isso, né? Aqueles jogos assim, e tinha um alento, né? Que era o Giovani, né, cara? Giovani, eu lembro que num jogo Santos e Guarani, que o Giovani pega uma bola e sai driblando todo mundo assim e tal. E no ano anterior, em 94, o Amoroso tinha feito um gol parecido contra o Santos, pelo Guarani no Brinco de Ouro. Quando o Giovani faz aquele gol, eu lembro que eu estava preparando para jogar a bola assim, eu falava, caramba, estão vingados agora a gente vai, E o time começa naquela crescente, a hora que chega na fase semifinal, classifica, eu falo, cara, não é possível, vamos ser campeão. Mesmo com a derrota, eu sofri muito, cara, com aquela derrota. Mas sofri, olha, aquela derrota e essa da Libertadores de 2020 para o Palmeiras, são as derrotas assim mais sofridas. Não sei se você vai me perguntar isso, mas já estou respondendo. As derrotas mais doídas ainda que eu não consegui superar até hoje, né? Mas aquele time acho que foi a minha maior alegria. Assim, diferente, né? Porque depois veio o título de 2002, nossa, foi uma comemoração também fantástica, tudo.
Mas aquele time ali foi o momento acho que mais feliz que eu tive com o Santos. Acho que nem o da Libertadores, porque o da Libertadores estava meio na cara que o Santos ia ganhar. A hora que o Santos chega na final, fala, cara, o Santos não perde esse título. Não tem como perder esse título. Né? O de 2004 também, o time era muito bom. O time, por mais que roubaram. 2002 foi um negócio assim, que chegou naquela empolgação também, em alguns momentos deu medo. Mas aquele time de 95 foi o time que revigorou todas as energias assim. Falou, cara, você é pro Santista até morrer agora, não adianta. Eu acho que tem muito a ver também com a nossa vivência, né? Como é que era a nossa vida naquela época, né? São boas lembranças de juventude, de infância. Sim. Em 95, cara, foi uma passagem muito marcante. Professor, e a sua? Eu tenho uma curiosidade, professor. Quando você disse que nasceu em 61 ou 60, ali quando Pelé se despediu, você tinha 12 para 13 anos. Você morava em Santos, você frequentava? Como é que era a sua... Além do seu melhor momento como torcedor, eu queria que você falasse isso. Como é que era a sua relação com a Vila Belmiro na época? Bom, eu sou paulistano, né? Eu sou forasteiro. Não sou de Santos, sou forasteiro. Morava na capital, em São Paulo, numa família todinha de tricolores, né? Onde até o papagaio, o gato, o cachorro, todo mundo torcia para o São Paulo. E eu fiquei santista em 67, na final contra o São Paulo, né? Que o Santos ganhou de 2-1, o Campeonato Paulista. Gol maravilhoso do Benê, né? Do Corinthians. Então, né? É uma história louca. Meu pai foi assistir esse jogo no Pacaembu, né, do São Paulo. Só tinha São Paulino, praticamente só tinha São Paulo naquele jogo, né? A minha avó morava na Lapa, né, em São Paulo, que não é muito longe do Pacaembu, é mais ou menos perto. Então, meu pai deixou a minha mãe na casa da minha avó e foi para o Pacaembu, né, para assistir o São Paulo ser campeão, que não ganhava há 500 anos. 10 anos, 10 anos, né? 10 anos. Isso, E assim, 57. o que eu me lembro muito pouco, né? Eu me lembro dele chegar e meu tio, que também era de São Paulo, falou: pô, Antônio, é o nome do meu pai, né? Pô, Antônio, que pé frio, cara. Que pé frio! Era para gente ser campeão hoje e tal. E nessa época, eu estava na casa da minha avó, fiquei um tempo, uma temporada na casa da minha avó, meus irmãos estavam doentes em casa, estavam com hepatite, meus 2 outros irmãos estavam com hepatite, e eu fiquei uma temporada na casa da minha avó. Eu fui assistir esse jogo foi passado direto na televisão, transmissão direta. Eu assisti junto com esse tio São Paulino e o único adulto que eu conheci durante toda a minha infância e adolescente, que era um tio que eu tinha que torcia para o Santos, que era uma coisa inexplicável, porque ele torcia para o Santos por causa de Araquém, Atié e Feitiço, né? Porque ele é daquela época mesmo, né? Ele era daquela época mesmo. Então ele torcia, ele falava muito de Atié, que eu não fazia a menor ideia quem era. E a gente ficou vendo o jogo e eu não tinha time ainda, né? Eu tinha a influência dos meus irmãos de jogar botão e tal. E assim, então eu torço de São Paulo, tinha camisa de São Paulo, mas também tinha camisa de Santos, né? Que todo moleque queria jogar que nem o Pelé. Imaginação de criança. Então, assim, eu me imaginava sendo Pelé com 5, 6, 7 anos de idade, mas tinha aquela coisa da família de torcer para São Paulo e tal. E eu comecei a ver o jogo, assim, eu não lembro nada do jogo. Eu só lembro que eu vi o jogo, foi a primeira vez que eu acompanhei um jogo inteiro na televisão, e o Santos ganhou de 2-1. Né, foi campeão paulista. E ali foi definitivo assim: não torço para esse time que só perde, eu vou torcer para o time que só ganha. Eu vou torcer para esse time que só ganha. Então, eu passei a ser. Meus primos eram São Paulinos, meus irmãos, tal, todo mundo São Paulino, só tinha esse tio meu que era santista. Mas é aquele santista assim também que tanto faz como tanto fez, né? E aí eu passei a torcer para o Santos, né? Em 1967, em dezembro de 67, tinha 6 anos e meio. E eu só fui na Vila Belmiro, Vinícius, em 75, 76, por aí. Eu já tinha quase 10 anos depois, né? Eu já era adolescente. A gente veio passar umas férias na Praia Grande, né? Aí tinha um jogo do Santos num sábado à noite, acho que contra a Ferroviária, alguma coisa assim. Aí eu convenci meu pai, que era São Paulino, mas era muito legal, porque me levava para tudo contra o jogo do Santos.
ele detestava, eu queria ficar perto da jovem, né? E ele detestava ficar perto da torcida jovem, né? Ele fazia, essa molecada só fala palavrão. Essa molecada só arruma encrenca, só fala palavrão, vamos ficar longe desses caras. Eu falei, não, pô, vamos ficar lá que tem as bandeiras, né? Lá que é legal, pô. E eu me lembro que ele me levou na Vila Belmiro um sábado à noite, sábado, 6 horas da tarde, qualquer coisa assim. E eu achei muito diferente a Vila Belmiro, porque eu já conhecia bem o Pacaembu, já conhecia o Morumbi, o Parque Antártica. E eu achei muito, né, as ruas estreitas ali em volta da Vila Belmiro, eu achei assim muito, eu senti muita diferença dos outros estádios, né? Mas assim, e também me lembro muito pouco desse jogo. A memória da gente é louca, né? Eu me lembro do trânsito em volta do Canal 1. Eu me lembro do trânsito, a gente pegar um puta trânsito para sair ali pelo Canal 1 para ir embora. Sempre, até hoje. É. Não mudou muito. Não muda, é igual. Mas eu não lembro nada do jogo. Assim, a pessoa fala assim, pô, a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro, eu senti... Olha, eu não lembro nada. Sinceramente, eu não lembro absolutamente nada. Pois é, a minha relação com o Santos, com a Vila, é essa. Depois eu comecei a ver, quando eu já estava morando, depois eu morei uma época no Jabaquara, eu morava perto do terminal de ônibus. Aí, quando dava um pouco de grana, pegava o ônibus, descia a serra, atravessava a pé o túnel, ia até a Vila Belmiro a pé, da rodoviária até a Vila Belmiro a pé, para pegar um ou outro jogo do Santos. Aí depois, quando eu vim aqui para o litoral, aí a partir de 2002, aí em 2002 eu retomei os jogos do Santos, né? Professor, o Vanderlei tocou um assunto, ele falou que você pegou uma transição ali de pós-Pelé, né? Antes de falar do pós-Pelé, como é que era torcer para o time do Pelé? Para uma criança, o Santos ali recém-campeão de tudo e ganhando títulos ali quando você virou santista ali, né? O Santos emendou um tricampeonato, ganhou também Recopas, e tinha o Pelé no time, ganhou o estadual ainda antes do Pelé terminar a carreira. Como é que era torcer para o maior jogador de todos? E eu, o Vanderlei e o Fernando, a gente tem o Pelé como ídolo, mas a gente não viveu, né? A não ser que, Vanderlei, a não ser que sua cara esteja mentindo, você não viu o Pelé no Santos, né? Ah, bom, ah, bom. Como é que era isso, professor? Olha, as pessoas não acreditam, mas a gente era pau a pau com qualquer outro time. Em São Paulo, eu lembro, na minha classe, né? A gente era o que tinha de santista tinha de corintiano. E a gente batia palmeirense e São Paulino tranquilo. Assim, na mesma faixa de idade, né? 10, 11, 12 anos, né? 12, 13 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eu não tinha nunca. Isso que o pessoal fala assim né, de quem é dos anos 90, tá? A gente era minoria. Quando eu era moleque, a gente não era minoria, mas nem a pau. Né? Naquela faixa de idade, a gente não era. Né? Isso foi, eu senti, assim, percebia isso até o início dos anos 80. Até o início dos anos 80 era isso. A gente ia para o estádio. E a característica do Santos, a torcida do Santos, era exatamente essa, de uma torcida de molecada. Porque, assim, minha família ia torcer para São Paulo, eu cansei de ver jogo do São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Portuguesa. Então, assim, eu fui em vários clássicos, só não fui em Corinthians e Palmeiras. Né? Do resto, eu fui. Né? Então, assim, a diferença das torcidas eram enormes, enormes. A torcida do Santos era uma torcida que não parava, gritava, sacudia bandeira, fazia uma barulheira infernal e ia, assim, briguenta pra caramba, né? Como todo adolescente cheio de hormônio, bom dia, arrumava encrenca 3x4, né? Porque realmente era uma torcida jovem, né? De pessoal de 17, 18, 19 anos, não tinha adulto ali no meio. Adulto tinha na torcida do São Paulo, na torcida do Corinthians, na torcida do Palmeiras, né? Principalmente na torcida, a torcida do Palmeiras e do São Paulo era a torcida de adultos, né? A torcida do Corinthians sempre foi essa loucura que é aquela amálgama, tem de tudo, né? E a torcida do Santos era muito legal, porque a gente dividia pau a pau a arquibancada e a geral, com qualquer time. E qualquer time. Contra o Corinthians, né? Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, a gente era a maioria nas arquibancadas na geral. A gente sempre perdia na numerada. Na numerada, aí não tinha santista. Ali só tinha torcedor dos outros times.
Mas era muito divertido ir para o jogo do Santos. Vou contar uma aqui, rapidinho aqui. Eu tinha 15 anos, eu quebrei a perna, quebrei o fêmur. Que é um tempão imobilizado. Tal. E assim que eu pude começar a andar de muleta, eu fui assistir um Santos e Atlético Paranaense no Pacaembu. Lotado o Pacaembu, né? Para umas 30 mil pessoas no Pacaembu. E como eu estava indo de muleta, eu entrei pela Rua Itápolis, lá por cima, porque senão, pô, como é que eu vou subir a arquibancada de muleta, né? Então eu entrei pela Rua Itápolis. E uma baita fila para entrar naquela... É uma entradinha estreitinha que tem lá em cima na Itápolis, né? É uma baita fila. PM dando geral, isso sempre teve, né? Tratando mal o torcedor, sempre teve. Isso é desde sempre. E eu me lembro quando chegou a minha vez de tomar a geral, né? De ser revistado, o sargento olhou para mim assim, porra, essa torcida do Santos só tem fanático. Pô. Entra, moleque! Eu estava de muleta, não podia colocar a perna no chão, então estava uma perna, só uma perna levantada, a outra apoiando o chão, com um par de muletas, né? E entrei. Então, assim, isso era a torcida do Santos, era assim que ela era vista, né? Uma molecada que ia em tudo quanto era jogo, né? Eu ainda tinha uma vantagem que eu pagava ingresso de menor, que era mais barato. Então era uma moleza ir para o jogo, né? Pegava o trem, quando eu morava em Santo André, pegava o ônibus, morava em Jabaquara, ia para Paulista e tal. Mas a torcida do Santos era muito aguerrida e lotava o estádio. E era legal pra caramba. E a gente tinha sempre a carta, né? Uma discussão de futebol, você fala assim, meu time tem o Pelé, dá licença, o assunto está encerrado. Só antes de passar a bola para o Vanderlei, uma curiosidade, professor, nos anos 2000, o Fernando continuou a sua saga, ele quebrou o fêmur e foi para Vila Belmiro de muleta também, lembra? Foi em dois jogos, Santos e Barcelona de Guayaquil e Santos e São Caetano. O 3-3. Final do... Isso. O Fernando de muletinha lá no jogo. O Vanderlei, você é paranaense, né? Sou. Queria que você falasse também um pouquinho da sua relação de menino com o Santos, como começou, por que começou. A gente sempre tem alguém ali, ainda bem que teve um tio santista para o Guilherme, né? A sua história é um pouquinho... E um Edu também, né? Tinha um Edu em campo também, tinha um Pelé, tinha bastante motivo para torcer para o Santos na época. E na sua, quem que te incentivou? Por que você virou? Essas suas primeiras memórias. Meu pai. O primeiro jogo do Santos que eu lembro de ter assistido junto com meu pai foi Santos e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 83. O Marola pegou tudo. Eu lembro que o locutor falava, e meu pai vibrando lá no sofá, né? Vamos para a final, nós vamos para a final. Eu não sabia. Em 83 eu tinha 7 anos, né? Então, não entendi ainda. Eu tinha visto a Copa de 82, meu negócio era o Brasil, era torcer para o Brasil. Aí meu pai, não, vamos assistir o jogo do Santos hoje, né? Aí tinha lá Marola, tinha os Pita, bom, e aí eu lembro que eu falava Kita, eu falava o nome dele, Kita, que depois veio ser um jogador que jogou na Inter de Limeira, né? O Kita na Inter de Limeira e tal. Mas eu falava Kita, meu pai falava, não, é Pita. Bom, enfim. E aí o Santos chega naquela final e eu não entendi muito a final. Perdeu, ganhou o primeiro jogo, falei, já é campeão, né, pai? Aí o pai, hoje ele ganhou, mas tem um outro jogo. E eu não entendia isso, né? Mas beleza, aí perdeu, tá. Aí quando foi 84, aí veio a redenção, né? Porque aí eu lembro que era dezembro, né? O final do Campeonato Paulista era dezembro. Eu fui para a missa com meu pai e o padre era corintiano. Eu lembro que na hora que ele terminou, vão em paz que os senhores acompanham, não sei o quê, e hoje vai dar Corinthians, hein? Aí saiu lá aquela burburinho ali, aquela conversa, meu pai, meus tios, tudo santista, né? A gente passava na mercearia de um homem lá, para um japonês lá que tinha para comprar as coisas lá, e o padre estava lá. Mas com a camisa do Corinthians e não sei o que e tal. E eu, meio bem caipirão, né? Moleque, né? Você olhando para aquele padre, falando, mas como é que pode, né? O padre está torcendo para outro time, né? Devia torcer para o Santos, né? O Santos, né? Óbvio, né? O Santos. Mas vai dar Corinthians, não sei. Que aí chegou um outro cara lá, que era o pai de um amigo meu que tinha farmácia, falou, vou comprar um peixe, que a hora que o Corinthians ganhar, eu vou passar cortando esse peixe na frente da sua casa. Eu fiquei bravo lá com ele. Lá meu pai ainda me deu um beliscão, né? Falei, rapaz, fica quieto, né? E aí fomos assistir o jogo, né? Meu pai, a gente assistiu o jogo lá, e o Santos ganhou de 1-0. Eu sei que eu corria em volta da casa, e gritava. Bom, aí virei santista também, ele já me comprou uma camisa e tudo. Beleza. Só que
Aí, diferente do professor, na escola eu sofri depois daquilo ali, porque é o que eu falei, né? Foi uma ressaca após 84, que aí era só molecadinha do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. E eu, mais uns 2 ou 3 na sala só. Tinha 30, tinha 3 santistas, o resto era misturado, né? As meninas não, mas molecada era tudo. Tinha as panelinhas, né? Porque não sei o quê. E era isso. Porque tem o Birubiru, porque nós temos não sei quem, porque tem o Jorginho, porque tem não sei o que lá mais, porque tem o Careca, porque não tem. E eu falava, mas o Santos teve o Pelé. Aí eu ficava aquele silêncio assim, né? Mas meu pai já falou que o Pelé parou de jogar, não joga mais há muito tempo, e depois que parou, o Santos acabou. Não, nessa não, mas o Pelé ganhou a Copa do Mundo e esses outros. Não, ninguém conhecia, ninguém tinha disputado a Copa do Mundo, então, bem no grito assim, a gente ganhava. De vez em quando esquentava a orelha de algum moleque também, começava a encher o saco, a gente dava na orelha, né? Tinha essa coisa, não. Isso, campeonato de escola, essas coisas, tudo. Fazia o time do Santos, fazia umas camisas listradas, ou era branco, ou era listrada e tal. Então, foi bem isso. O primeiro jogo do Santos que eu assisti foi, acho que o Campeonato Paulista de 86, 87, eu não lembro. O Santos foi jogar contra o Marília, lá em Marília, que era perto ali da região ali de Londrina ali e tal, 100 e poucos quilômetros, né? 150 quilômetros. Então, nós fomos assistir esse jogo. Foi 1-1, eu não vi nada, porque eu era pequeno, um estádio, o Abreuzão, lá em Marília, é um estádio acanhado também, né? E o povo ficava tudo no alambrado ali, aquele tempo, rapaz, você tinha que ficar assim, agachando e não sei o que. Eu não vi o jogo. Sinceramente, eu não vi o jogo. O Serginho parece que foi expulso no primeiro tempo, para variar. E, enfim, eu sei que o Santos fez 1-0 e o Marília empatou no final, e foi aquela festa na torcida do Marília, tudo, né? E foi isso. Foi o primeiro jogo do Santos que eu vi assim. Mas nem vi, não vi, né? Eu fui. O estádio, entrei no estádio, tudo, mas não assisti o jogo, né? Mas foi a sementinha, né, Vanderlei? Diga aí, professor. Sim. O Vanderlei, você presenciou um fato quase que histórico. Você viu o Serginho ir até Marília. Exatamente. O Serginho não foi expulso no jogo anterior para não ir para Marília. Ele foi até Marília. Mas é um testemunho histórico. Eu lembro que você está falando isso aí. Eu lembro que a gente foi com um vizinho, né? Foi uma Brasília, né? Em 5 pessoas, né? E eu junto ali. E eu lembro que eles falavam assim, um comentário mais ou menos isso aqui: o Serginho não vem, eu ouvi na rádio que vem, não sei o que e tal. Aí alguém falou assim: deve ter algum churrasco aí, alguma coisa, porque senão eu não ia. Que foi a grande atração, né? Era o Santos e o Serginho. E eu sei que ele foi expulso, rapaz. Logo no cara, devia estar de ressaca aí. Uma lua, rapaz, um calor do caramba. Enfim. E depois um outro jogo que eu assisti do Santos, aí depois eu vim com meu primo em São Paulo, foi um jogo Santos e Novo Horizontino. O Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino numas quartas de final do Campeonato Paulista. Estava chovendo. Eu lembro que a torcida ficou... O jogo não acabou, os caras começaram a quebrar a coisa da arquibancada e atirar no campo, e foi uma correria também. E aí depois eu fui assistir o jogo do Santos, só depois de muito. Aí foi só pela televisão e rádio, né? Muito rádio, eu ouvia muito rádio. Osmar Santos, Fiore Gilhote, eu ia para aula à noite, o Walkmanzinho do Paraguai, só ouvindo os caras ali, porque pegava muito bem. E foi isso, cara, a infância. Mas devo ao meu pai e... ao Serginho. E ao Serginho também. E ao Serginho, o golzinho de canela dele em 84 ali. Essa história do Serginho, que o professor citou, é porque reza a lenda que o Serginho teve um romance com a filha de um delegado de Marília. E aí ele não ia para Marília, ele sempre arrumava um cartão, uma expulsão, uma lesão e acabava não indo para Marília. Essa é a história. Então talvez esse dia que ele foi expulso para vir embora antes, de repente, né? Pode ser. Ele até brincou com essa situação, que ele tinha muito medo de tomar um tiro enquanto estava jogando, né? Então por isso que ele evitava. Mas ele foi algumas vezes para Marília e tal, mas virou bem legal esse folclore dele com a cidade. E, no mínimo, ele aprontava em todo lugar e com certeza fez alguma besteira lá. Mas o César Sampaio e o Índio, eu conversando com eles uma vez, eles me falaram, o Índio falou isso, falou, jogo interior, o Serginho arrumava, eu não vou, só jogo na vila, esse negócio de cara ir pro interior, pegar ônibus, não é comigo não, muito quente, eu só quero jogar na vila. Aí teve um jogo que ele foi, mas acho que, eu não lembro, o time que o Mauro Silva jogou, o Bragantino. Não, o Bragantino, desculpa, não o Mauro Silva, o Júlio César, aquele que foi para Guarani, né?
que teve uma confusão, que o Serginho foi expulso, e aí o Júlio César queria pegar ele no vestiário, e foi uma coisa, disse que o policiamento não segurava o Júlio César, que olhava o Júlio César, parecia um búfalo, que ia bufando para cima dele, segura o homem, pô! A briga era boa ali, viu? O Júlio César era grande. E o César Sampaio que contou essa, isso mesmo. César Sampaio, você chora de ver ele contando essa história, cara. Ele é um grande contador de história. A história do bigode pela metade é demais. Fernando, faz uma pergunta aí para os nossos ilustres convidados. Não, a gente falou de Edu, falou de Pelé, falou de Serginho, né? Que são 3 dos principais nomes do Santos na década de 70 para cá, 60 e 70. Mas todo mundo tem aquele jogador que faz a gente dar aquele suspiro, aquele jogador que nos marcou, seja na infância, seja por conta de um gol. E aí começar agora com o professor Guilherme Nascimento. Qual o jogador que você mais gostava, Guilherme? Edu. Que você mais gosta e por quê? Edu. Jogava pra caramba, driblava pra caramba, fazia gol pra caramba. Mas, assim, marcou por uma coisa mais simples possível. Eu fui assistir um Santos e São Paulo no Morumbi em 69. O Santos tinha tomado uma piaba do Corinthians, e assim, no Robertão, né, no Campeonato Brasileiro de 69. Era um domingo de garoa, tal, ia ser o primeiro Santos e São Paulo que eu assisti. E a gente chegou, eu com meus irmãos, tal, a gente chegou cedo no Morumbi e a gente ficou ali no portão de entrada, esperando os ônibus chegarem. E eu tinha uma bandeirinha do Santos, ó, sem brincadeira, era algo tamanho da tela de um computador, né, a bandeirinha que eu tinha do Santos. E eu vi o ônibus do Santos chegar. Eu tinha 9 anos de idade. Eu vi aquele ônibus preto e branco chegando, eu fiquei alucinado, cara, alucinado. Eu comecei a pular na calçada, gritar Santos, Santos, Santos. E aí aparece na janela quem? Edu, e faz um positivo para mim. Pô, cara, é o melhor jogador do mundo, muito melhor que Pelé, muito melhor que qualquer um, cara. Aparece o Edu na janela, dá um sorriso e faz um positivo para mim. Cara, isso assim marcou pro resto da vida. Então, para mim, o Edu é o melhor jogador que já apareceu na história do Santos. É lógico, né? A gente tira o Pelé fora. E o Edu, assim, é incomparável. Para mim, o Edu é incomparável. E, assim, eu ficava... E quando o Pelé parou de jogar, a torcida do Santos, né, e eu também, a gente tinha assim, pô... O Pelé parou, mas o Edu continua, né? Novo rei, né? E assim, mas ele tinha problemas físicos assim, constantes e era uma irregularidade muito grande. E assim, aquilo me deixava transtornado. Eu falei, pô, o cara joga, não está jogando nada, assim, não jogou nada hoje. Aí ele passava uns 2, 3 jogos assim, entrando, saindo do time, de repente ele entrava, jogava, fazia o gol, ganhava o jogo para o Santos, pô, agora o cara embala de novo, né? Não conseguiu manter, né? E ele parou de jogar no Santos em 76 e ele foi jogar depois no Internacional de Porto Alegre, jogou no Corinthians. É uma fotografia assim, que é totalmente estranha. Ele foi campeão campeão, ele estava no time, né? Mas assim, mas é uma fotografia muito estranha você ver pelo menos para mim, né? Para ver o Edu ali com um outro uniforme que não fosse do Santos, né? Professor, como é que é para a galera mais nova, né? Como é que era o Edu jogando? A gente, óbvio, já viu o vídeo, sabe que ele tinha característica, o drible dele pela esquerda, ele era aquele ponto esquerda clássico, né? Acho que se jogasse hoje, iam colocar ele na direita, né? Porque hoje o canhoto joga pela direita e o destro pela esquerda, se bem que ele já jogou ele jogou pela ponta direita, jogou do centroavante, jogou de várias posições no Santos, mas como é que você poderia definir o futebol do Edu? Ele tinha aquele drible curtinho, e meu pai também, é lógico, ele fala do Pelé e tal, o meu pai no dia lá do Almanac dos Craques, lá no lançamento, ele fala, cara, o Edu é o jogador que eu mais gostei de ver jogar no Santos. Como é que é? Resume pra molecada como é que era o Edu. Edu era um cara que jogava de meião arriado, né? Era o típico boleiro dos anos 60, 70, meião arriado, driblava pra caramba, tinha uma patada para cobrar falta. A cobrança de falta dele não era colocado, era uma patada que ele dava e fazia gol de falta pra caramba. Mas ele era exímio driblador, né?
E assim, eu tenho uma enorme bronca do Zagallo. Porque, para mim, o Edu era para ser o titular da seleção do Brasil em 70 e em 74. Ele só não foi porque o Zagallo ele queria um ponto esquerda lá Zagallo, né? E ele era o oposto do que era o Zagallo, né? Ele era assim, vou fazer uma pequena heresia aqui, ele era um Garrincha do lado esquerdo. Ele era um driblador do lado esquerdo. Né? E ele cansava de driblar e jogar a bola na área para os caras fazerem gol. Né? Driblar, pumba, joga a bola na área e faz gol. Ou simplesmente dribla. Que para o Santista isso já é o suficiente. Né? Para o Santista, assim, ver um cara, um atacante, driblando 1, 2, 3, se ele fizer o gol, ótimo. Se ele não fizer o gol, valeu o espetáculo. Então, o Edu era um espetáculo em campo, né? E era meu titular absoluto na seleção do Brasil. Eu assisti, assim, só para completar, eu assisti um jogo só na minha vida da seleção do Brasil no estádio. Eu assisti um Brasil 5, Chile 0, em 1970, no Morumbi, com umas 110 mil pessoas por aí. E o Edu era uma unanimidade em qualquer torcedor de São Paulo. Ele não é unanimidade do torcedor do Santos. O São Paulino, palmeirense, corintiano queria Edu na ponta esquerda. Era uma época bem diferente. Os caras queriam, assim, torcer para o seu... Lógico, torcer para o jogador do seu time, mas, pô, a seleção tinha que jogar bem. E o Zagallo tira o Edu, né? Não escala o Edu, escala o Paulo César Caju. O Paulo César, assim, hoje, né, eu vejo assim, puta, foi de dar dó, né? Porque o Paulo César Caju foi vaiado do momento que anunciaram no alto-falante até o final do jogo. A bola caía no pé dele, era 100 mil pessoas vaiando o Caju. Porque queriam o Edu no campo, né? E o Caju não era um perna de pau. Né? E ele era driblador também. Só que, assim, para quem estava ali, o Edu era muito, mas muito melhor. E era, eu acho, naquela época o Edu era muito melhor que o Caju. Né? E, assim, o Zagallo não colocou o Edu, mal aproveitou o Edu na Copa do Mundo durante todo o treinamento e fez a mesma coisa em 74. Né? E com o Caju também, né? O Caju jogou um pouquinho, né? Entrava, tal, mas não chegou a ser titular, né? Que ele acabou, ele, né? Dizem, assim, que ele aceitou uma tremenda sugestão do Gerson, do Pelé, do Carlos Alberto Torres. Assim, ó, o time para jogar é assim. Mas se você for lá anunciar, a gente falar que foi você que fez. Mas o time para jogar não é esse que você está escalando, né? Porque o Zagallo, lá em 70, por exemplo, ele achava que o Pelé e o Tostão não podiam jogar juntos. Né? Era uma maluquice. Né? Então, assim... Mas, assim, fechando aí o parênteses, né? Edu, o cara... Boa, craque, enorme na história do Santos. Vanderlei, você, quem que é aquele cara que você falava, não, esse cara é aquele cara que fazia você ir para o jogo, ou fazia você ouvir no rádio, né? Você que é um radialista. Quem que é esse cara? Quem que é o seu Edu? Ah, rapaz, eu tive... Bom, eu acho que o maior de todos aí, acho que foi o que o Giovani... Pelo ano, né? Acho que o Giovani foi o cara que, assim, você sempre esperava alguma coisa dele, né? Porém, antes do Giovani, o Paulinho McLaren, por ser artilheiro de campeonato brasileiro, aquela coisa, tinha gol do Paulinho todo jogo, tinha não sei o que, você sabia que o Paulinho, ele era assim, acho que o primeiro cara que a gente falava, pô, é o Paulinho, gol do Paulinho, era só o Paulinho, só que ele ficou pouco tempo, né, de 89 até 92, ele foi embora depois, e aí acho que o Giovani mesmo que ocupou essa lacuna aí, porque o Giovani já estava em 95, já estava ali com quase 20 anos ali já e tal, né? Acompanhando, já tinha um outro discernimento do futebol, não era muito mais, era ver a coisa mais arte mesmo. E ele resolvia jogos, né? Resolveu vários jogos ali, o Giovani. Depois, obviamente, aí tiveram fases, né? O Robinho, depois o Neymar também, mas acho que o Giovani foi o primeiro aí, o primeiro que eu vi, né? Que eu vi atuando assim. Porque você fala, em 84, tá, o time do Santos foi campeão, mas assim, ainda não estava muito... Quem fez o gol? O Serginho. Ah, beleza, então o Serginho era o melhor jogador. Não era o melhor jogador, mas ele fez o gol, né? Mas o Paulinho McLaren fez a gente tirar muitos sarros na escola, viu? Quando ele fazia os gols dele ali, a gente chegava e tirava muito sarro. Até o Sérgio, né, cara?
Foi convocado, Almir e tantos outros, mas o Paulinho era mais... o Sampaio. O Vanderlei falou uma coisa que é muito legal, né? Porque assim, eu sou torcedor do Santos que não comemorava títulos na infância, então eu comemorava convocações, né? Sim. Um jogador do Santos. Sim. Não era tão comum o Santos ter jogador convocado. Eu lembro, cara, que eu fiquei numa alegria quando o Almir foi convocado para a Copa América de 93. Cara, assim, o Almir acho que entrou só no segundo tempo, de duas partidas. Sim. Uma contra a Argentina, com o Brasil eliminado nos pênaltis, que o Boiadeiro perde. Mas, cara, o Almir tá em campo. Nossa, maravilhoso, entendeu? Cara, era isso. E era Sérgio, né? Quando o Sérgio, que era convocado também, o goleiro o aniversário de 50 anos. O aniversário de 50 anos do Pelé, né? Que o Pelé joga, o Sérgio foi o titular, né? Isso. A gente comemorava jogador convocado, porque era algo muito raro, né? Era. Aí teve, aí em 93, aí em 92, o Paulinho foi convocado, né? Mas ele já não jogou. Então, ele se machucou, Isso. Ele foi convocado, mas se machucou. Mas ele já tinha saído do Santos, não tinha? Ele tinha saído, já estava no... Não, acho que ele chegou a ser convocado enquanto atleta do Santos, mas aí ele se machuca e não se apresenta, Isso, mas pro time de 94, ele treina com os caras, ele participa de um amistoso, alguma coisa, ele é convocado. Eu lembro mas aí ele já não era do Santos, acho que ele estava no Inter já. É isso. No Porto, né? Acho que ele já Porto Inter. Ele bate Inter. E volta, isso. Isso. Então, e aí até na entrevista ele fala, pô, também aí começamos lá, aí eu todo sem graça, de um lado o Miller, do outro lado o Careca, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos fazer uns cruzamentinhos ali, né? Diz que ele falou pro Cafu, vamos fazer uns cruzamentinhos só para dar uns treinos, bater de cabeça lá. E diz que os caras foram lá, vamos lá, Paulinho. Aí todo mundo cruzando para ele batendo. E era difícil ser atacante naquela época, porque tinha os caras muito bons, né, meu? A concorrência era pesada. Mas o Paulinho era assim, eu lembro que eu comprei uma camisa 1 do Santos de 92, com a número 9, aquele número 9 meio arredondado assim e tal. Nossa, aquela camisa lá era meu xodó, cara. Era uma coisa em homenagem ao Paulinho. Eu cheguei na escola, o cara comprou a camisa do Paulinho, a camisa do Paulinho aí e tal. Pô, era legal pra caramba isso, cara. Paulinho fez muito domingo de torcedor santista feliz, cara. E a segunda melhor ainda, né? Que você falou, aquela zoeira da escola, da rua, era bacana demais. Eu peguei, eu sou um pouco mais novo, sou de 84. Eu e o Fernando, vou falar rapidinho, porque eu e o Fernando a gente já respondeu nos outros episódios. Peguei o Paulinho, Almir, Guga, mas assim, o cara era o Giovani, para mim sempre foi o meu maior ídolo, o Giovani, que é o cara que fez renascer a esperança de todo um povo, um cara que levou um time, né? O time do Santos, depois a gente foi descobrindo que eram bons jogadores que fizeram história no clube, com o Robert, por exemplo. Mas era um time muito desacreditado, só chegou porque o Giovani encarnou ali um camisa 10 ali. Tinha alguém ali naquele corpo e com certeza o Giovani, se alguém tivesse dúvida, eu acho que não era meu caso, eu era novo, mas eu já tinha muita certeza do que eu queria. Se alguém tinha dúvida para quem torcer, tinha um santista ali, não sei para quem eu torço, com certeza ele ficou santista porque eu tinha cabelo, né? Pintei de vermelho, claro. Então eu raspei a cabeça, que igual do Giovani. Tinha todo um pacote, aí depois, acho que o Robinho, o jogador mais importante que eu vi jogar no Santos, né? A importância que o Robinho tem é incrível, mas por qualidade, jogador mesmo, o melhor jogador que eu vi jogar, com certeza é o Neymar, que eu vi, né? De 84 para cá, vamos pôr de 94 para cá, vai. Eu acho que foi absurdo. Eu acho que o Neymar ele teve, ele decidiu muito para o Santos, né? Ele foi um jogador decisivo no Santos, além de fazer tudo aquilo que ele fez, óbvio, né? Se o Santos tivesse ganho aquele Campeonato Brasileiro oficialmente, eu acho que era outra, né? Eu vou falar um negócio para você. A única vez que eu chorei por causa de futebol, que assim me bateu um desânimo, foi no dia que teve o jogo Santos e Real Madrid na Vila Belmiro, a despedida do Giovani, a matéria que o cara faz lá. Sim. Aquele dia eu falei, olha, acabou pro Santos. E ganhamos, hein? Ganhamos. Gol do Camanducaia e do Jamel. 2-0. Né? Santos, Real Madrid veio aqui e acho que até fica até homenagem aqui. Se eu não me engano, esse jogo o Rincon jogou pelo Real Madrid. Isso, Real Madrid. Fica até nossa homenagem pro Rincon, que faleceu de maneira trágica. Grande jogou no Fred Santos. Eusébio. Craque. O Santo nome pagou. Eu lembro que eu estava assistindo o Globo Esporte, cara, ele mostrando, e Giovani desfilando, e não sei o que e tal. E foi isso, foi gol do Camanducaia e gol do Jamel. E aí o Giovani tá indo embora pro Barcelona. Cara, eu parei assim, depois do Globo Esporte, falei, nossa, meu, acabou. Já não ganhamos o brasileiro,
agora o craque está indo embora. O que vai ser da gente agora? Agora vai ser outra ressaca, e foi mesmo. Aí veio o Suriaga, veio aquelas nhaca lá, todas de 96, 90. Meu Deus do céu. E aí, em 97 deu certo, que aí a gente ganhou o Rio São Paulo, ganhou o Conmebol, aquela coisa tal, né? Mas foi, olha, aquele dia bateu um desânimo, aquilo saiu uma lágrima assim, eu falei, putz, grila. Acabou, né? Agora acabou. Foi duro ali, 96 foi um ano muito ruim pra gente. E você, Fernando, rapidinho, a gente já falou. Galera que tá acompanhando já ouviu a gente falar várias vezes, mas... Não, assim, o jogador que me marcou, né? O que eu melhor vi, obviamente, foi o Neymar, eu já comentei isso nos outros episódios. O Almir, né, cara? O Almir foi o único jogador que me fez mandar uma carta para o Santos. Eu mandei carta para o pessoal mais novo. Antigamente a gente se correspondia, os e-mails eram físicos, impressos e auditáveis, né? NFT, NFT. É isso. Então eu mandei uma carta, cara, para o Santos, para o Almir, dizendo que eu gostava muito dele e tal, que quando eu jogava eu tentava imitar ele, que era ponta direita. Ele nunca me respondeu, mas tranquilo, Almir, fica de boa, não tem problema não. A Fernando, você já falou com ele? permanece. Você já falou com ele sobre isso? Não, cara, não. Ele é ruim de resposta, viu? Ele é ruim de Então, resposta. se ele não responde o WhatsApp, se ele não responde direct Carta. no Instagram, tu acha que ele vai responder uma carta, Vanderlei? Jamais. Vanderlei, se você conseguir contato com o Almir, chama o Fernando para participar do programa, por favor. Vou chamar, E pede para vou ele me chamar. mandar uma carta. Vou E chamar. devolver a carta. Eu passo meu endereço para você depois, Vanderlei. Cara, o Almir é um doce de pessoa também, cara. Pelo amor de Deus, você conversando com ele. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Nossa, que é aquilo, rapaz? Demais. Professor, eu queria falar um assunto. O professor Guilherme, eu falei na abertura, ele é o responsável pelo Almanaque do Santos, né? Que é a maior fonte de informação sobre os jogos do Santos, né? Assim, tem todas as súmulas de 1912 a 2012, dos 100 primeiros anos da história do Santos. Eu queria que você falasse, professor, assim, primeiro que para a torcida, eu não sei, a gente sabe que não é todo mundo que valoriza esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, mas para um torcedor, e aqui todo mundo gosta de história, e o pessoal que acompanha a gente também gosta de história, eu queria que você falasse um pouquinho do processo de fazer esse almanaque. Quanto tempo você levou, a loucura que foi, porque, cara, para você conseguir, sei lá, uma súmula de um jogo, já é um trabalho absurdo. Para você conseguir todas as súmulas com informações, com jogador, com data, com público, com observações, e a importância que esse trabalho tem para a história do clube, né? Porque qualquer um que pode ir lá e consultar. Você falou agora desse Santos de Ferroviária que o Vanderlei, não sei se foi o Vanderlei, se foi você que viu. Não, foi ele mesmo. Você pega lá no ano 79, Santos Ferroviária, você vai ver qual jogo foi, quanto foi, quem fez, quem não fez. Queria que você falasse um pouquinho do Almanaque do Santos. Bom, em casa, eu e meus irmãos, a gente sempre teve mania de guardar, né? Guardar, de ter um acervo de coisas, né? De colecionar, né? Então a gente tinha placar desde o número 1. E o que a gente mais gostava, a gente gostava do placar de duas coisas. Do tabelão, né, que tinha todos os resultados, e da seção de cartas ao placar, porque tinha os escudinhos de botão. Então, era isso, né? Então a gente tinha uma coleção inteira da placar. E à medida que a gente começou a ver que tinha lá o tabelão, né, o que tanto eu como meus irmãos começaram a fazer? Meus irmãos começaram a marcar os jogos do São Paulo e eu comecei a marcar os jogos do Santos. Né? Muito simples, uma folha de caderno, um caderno velho, dividia lá em várias colunas, né? Adversário, resultado, quem fez o gol, total de jogos, quantos gols marcou, quantos gols sofreu, tal, artilheiro daquele período. Né? Me marcava renda e público. Mas a gente marcava renda e público porque a gente precisava para fazer os nossos campeonatos de botão também. Então a gente precisava saber o público dos jogos. Então, assim, eu fiz isso durante uns 2 anos, de 70 até 72, por aí. Aí eles também, meus irmãos também pararam, né? Que tinha a vida que oferece outras coisas, né? Eles pararam e eu acabei parando também. Mas a gente não parou assim, mas a gente continuou guardando a placar, né? Guardando a placar, que era a principal fonte de referência, né? A gente tinha umas gazetas esportivas dos anos 60 guardadas em casa, né? Que era a principal fonte de escalações para os campeonatos de botão, né? Era a Gazeta Esportiva do Placar.
Mas ficou lá, ficou um tempão lá, só acumulando, né? Aí, quando chegou lá no início dos anos 2000, a Placar soltou o almanaque do Corinthians, soltou o almanaque do Flamengo, soltou o almanaque do Palmeiras e soltou o almanaque do São Paulo. Todos são bons, né? Todos são muito bons, assim, e deu um start enorme, entendeu? Assim, meu, que coisa louca, que coisa genial que esses caras estão fazendo. Será que a Placar vai soltar de todos os times? Já tá, a loucura já assim, pô, vou fazer a coleção de todos os times, né? Aí eu comecei a perceber, assim, eu comecei a olhar, ó, legal, assim, analisar bem os almanaques, né? Eu falei, pô, mas o almanaque de São Paulo, por exemplo, não tem os públicos. O almanaque do Palmeiras parece que não tinha o adversário, né? Eu falei, pô, eu acho que dá para fazer um dos Santos, né? Eu tenho bastante coisa, mas eu vou fazer um completo. Se eu vou tentar fazer, eu vou tentar fazer um completo. Vou botar o público, botar assim, um máximo de informação sobre o Santos. Aí eu comecei a fazer, né? Comecei lá, resgatei lá uma revista Placar, comecei a montar, separar por ano e tal. Peguei os livros que eu tinha para conseguir os resultados dos anos 60. Aí você vai recuando, né? E aí você começa. Aí é uma coisa meia. É como uma droga, né? Você fica que não, isso aqui não pode parar, eu tenho que arrumar mais informação, eu tenho que arrumar mais informação. E aí você não para. E aí aí você fica assim, bom, dá para ir na Tribuna, porque a Tribuna tem exemplar para você consultar. Né? E eu me lembro a primeira vez que eu fui na Tribuna, achei aquilo fantástico, né? Livro, toda a Tribuna desde os anos 20 tinha lá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Né? E era uma loucura, porque era tudo à mão, né? Eu tinha que levar um caderninho, marcar tudo à mão, eu chegava em casa, punha no computador, assim, eu estava aprendendo a usar computador, mal sabia usar computador, fiz tudo no Word, foi uma loucura completa fazer todas aquelas fichas. E aí você vai fazendo, né? Vai fazendo, aí comecei a participar de fórum de torcida do Santos, aí você começa eu entrei em contato com o Almir Enciclopédia, né? O Almir Enciclopédia tinha jogo pra caramba, e começamos a trocar informação, entrar em outros fóruns de outros times, e você começa a trocar informação, e aí você acaba montando, né? E o que é legal, o que eu sempre achei muito legal, era assim, você pega a história dos jogos e você tenta dar uma contextualizada dentro do possível, né? E aí você acha histórias incríveis do Santos e que os caras nunca contaram. E que, assim, às vezes dá a impressão assim, não esqueceram. Outras vezes dá a nítida impressão que, assim, fizeram questão de esquecer, né? Então, o Santos tem umas histórias para o bem e para o mal espetaculares, né? Eu lembro que quando eu descobri o jogo do Santos contra a União Soviética, toda a confusão que foi aquilo em 1962, em plena Guerra Fria, o Brasil num clima de polarização, ali era polarização mesmo, né? Não é como hoje, que é a polarização da extrema-direita com o centro, indo por levemente canhoto, né? Mas em 62 não, era direita e esquerda, né? Direita e esquerda muito mais nítido. E aí você pega a história que os dirigentes de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras não queriam que o Santos jogasse a União Soviética, era propaganda comunista. Meu, assim, quando eu li essa matéria, o que envolveu tudo isso, eu falei, meu, essa história tem que ser contada, pô. Isso aqui não pode ficar guardado, porque tem o nome dos caras. É lá o Donatel, que foi governador de São Paulo, que foi a linha auxiliar da ditadura militar aqui em São Paulo. Era Vadielu, que foi deputado estadual pela Arena, braço auxiliar da ditadura militar aqui em São Paulo. Esses caras não queriam que o Santos jogasse contra a União Soviética, né? Porque era propaganda comunista. E o cúmulo da hipocrisia é que 3 anos depois, a União Soviética não estava nem aí, não estava fazendo propaganda nenhuma, os caras queriam aprender a jogar futebol. Né? Eles tinham um jogo para lá de mecânico, eles vieram para a América do Sul, onde tinha o melhor futebol do mundo. E era uma seleção olímpica também. Era uma seleção olímpica. E exatamente por isso, né, Fernando?
Sim. Era uma seleção de jovens que queria aprender a jogar futebol. Sim. Então, com quem contra os campeões mundiais vigentes, né? Contra o Santos. 3 anos depois, a União Soviética vem jogar de novo em São Paulo, vem jogar no Morumbi e vai jogar contra quem? Vai jogar contra o Corinthians. Aí o Corinthians vai para o campo como? Levando uma bandeira da União Soviética. E aí, os malucos de hoje, que não conhecem o contexto, falam assim, tá vendo? O time do povo, né, ligado às causas populares, que levantou... Meu, uma hipocrisia do Vadielu gigante. Era simplesmente porque tinha uma cota para ganhar, como foi do Santos também. O Santos era extremamente pragmático. Tinha uma cota para ganhar, eu vou faturar um monte de dólar aqui, porque o Pacaembu vai lotar. E a história é mais louca ainda, porque o jogo, assim, eu acho que eu já comentei isso com vocês, o jogo não era para ser no Pacaembu, o jogo era para ser no Maracanã. Só que aí o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, proibiu o jogo no Maracanã porque era propaganda comunista. Isso era a justificativa que rodava, mas para ser oficial era porque o Campeonato Carioca estava na sua fase final. E aí não poderia ter concorrência de público. Olha que loucura. E aí o Santos vem jogar no Pacaembu, e aí uma confusão para sair o jogo. Então, assim, tem histórias ótimas, tem história da África, né? Tem as histórias, assim, trágicas dos anos 20, que o Santos não tinha dinheiro para assinar um jornal, uma revista que era editada pelo Monteiro Lobato, que o Santos assinava, e o Santos, eu vi lá como é que chama isso? Um memorando interno, dizendo assim, olha, nós vamos suspender a assinatura porque não tem dinheiro para pagar a assinatura da revista. Quase igual agora. É a mesma fase, é nos anos 20, aquele período que o Santos não se classificava para a fase final do Campeonato Paulista. Então o Santos tem histórias ótimas, né? O futebol tem histórias ótimas, né? E o futebol sempre tem essa ligação com aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Isso foi nos anos 70, isso foi ontem, literalmente, né? Isso foi sempre. Isso foi sempre. Então, quando eu montei o Almanac, eu tentei juntar tudo isso, e assim, só para fechar essa questão do Almanac. E uma coisa que um colega meu me falou, que assim, olha, você não faz ideia do que significa esse livro. Teu livro é o seguinte, o cara pega teu livro, ele vai procurando lá 1978. Esse é o primeiro jogo que eu fui assistir do Santos, eu fui com meu pai, eu fui com meu avô, eu fui com meu tio, eu fui com meu irmão. Traz uma gama de emoções, Sim, de recordações que geralmente prazerosas. Porque geralmente é uma criança, um adolescente que está indo pela primeira vez ao estádio com um adulto, com quem ele confia, com quem ele gosta, e aí não importa o resultado, o que importa é aquela ida, é aquela sensação, o sentimento, né? a emoção, é o sentimento. Então acho que esse, se é um vamos chamar assim de legado, meio pretensioso até isso. Não é não. É isso aí. Mas se tem uma coisa bacana no livro, e eu comecei a perceber isso posteriormente, quando eu perguntava, o que você viu no livro? Eu fui procurar o meu primeiro jogo. Aí o cara falava, o primeiro jogo que eu assisti com meu pai, que eu fui não sei aonde, foi em tal lugar, tal. Então eu vi que realmente isso bate, né? Bom, por sinal, esse colega meu é psicólogo lá, então Tá explicado. ele bateu em cima, né? Mas eu acho que é isso, o livro foi isso. Eu acho que ele é bacana por conta disso e foi muito, muito gostoso de escrever. Um trabalhão infernal, tá? Foi assim, começou em 1970, ficou hibernando durante uns 15, 20 anos e eu levei mais uns 5 anos para terminar na fase final, com todo o trabalho que deu. É um trabalho obrigatório para quem gosta de futebol. Não sou santista, né, cara? Porque o Santos é a história do futebol. Fernando. Bom, o professor Guilherme fez o Almanac, né? Uma obra indispensável. E o Vanderlei fez o Aqui Se Fala de Santos, que também se tornou indispensável para o torcedor santista, se tornou um ponto de encontro para o torcedor santista, principalmente quando o Vanderlei faz lives, né? O torcedor santista se encontra. Se não pode, às vezes, se encontrar em bares, porque cada um está numa localização diferente, se encontra no canal do Vanderlei.
Vanderlei, só para antecipar que se eu não falar isso, ela vai brigar comigo. Minha mãe acompanha muito o seu canal, é sua fã, que ela escuta todos os nossos episódios, ela me cobra depois. Tu não Caramba. falou? Tu não falou? Tá. Já mandei o recado para o Ademir Quintino também, estou mandando aqui para você. Viu, dona Neri? Não esqueci da senhora. Como é que surge essa ideia do Aqui Se Fala de Santos e quanto tempo que demora em ter a ideia e ela virar realidade? Primeiro, um abraço para a dona Neri aí. Obrigado por acompanhar. Só vai aumentando a responsabilidade, né? E isso que o professor falou tem muito a ver um pouco com a história do Aqui Se Fala de Santos. Primeiro, eu fui jornalista, trabalhei em rádio, sou jornalista, né? Trabalhei em rádio quando eu morei na Amazônia um tempo. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar numa empresa chamada Comunix, que é uma empresa de comunicação corporativa, né? Acho que não sei se você teve contato, mas eu lembro que o Vini, Sim, a gente, tenho. né? Conheço. Muita assessoria de imprensa e tal, e tal. E eu ficava na parte de educacional, né? De cursos para jornalistas, que eram cursos voltados para jornalistas e tal. Enfim, e dali eu fui crescendo na empresa e tal, tal. A empresa criou um braço de relação com investidores, e eu era muito bom na parte comercial falando, e fui me afastando cada vez mais da comunicação. Fui mais para a área comercial, de relação com investidores, eu fui para a área de tecnologia, fui saindo do meu mundo, que era a comunicação, né? E saindo completamente. Tecnologia, cara, imagina. Aí chegou uma hora que eu falei, putz, não tá legal, né? A coisa não tá boa, tal. E aí um amigo meu que se formou comigo, ele falou assim, cara, poxa, você trabalhou, batalhou tanto para fazer o teu curso de jornalismo, você escreve bem pra caramba, você se comunica bem, você vai abandonar o jornalismo desse jeito, né? Aí ele falou assim, faz alguma coisa, escreve alguma coisa pro meu site. Eu falei, cara, tô com preguiça de escrever. Não quero, eu gosto até de ler, mas não tô com saco para escrever, não. Não, pô, escreve sobre esporte, sobre futebol, alguma coisa assim e tal. Ele falou, melhor, faz vídeo. Isso ele falou para mim em 2015. Faz vídeo. Eu falei, vídeo, cara? Mas como é que vai fazer isso aqui? Tem que ficar subindo. Como é que vai fazer para te mandar? Ele tinha um site, né? Ele tem um site. Não, faz vídeo e manda. Ah, tá bom. Aí eu comecei a fazer os vídeos. Aí falei, putz, aí foi esse negócio aqui, ó. 3 minutos de esporte. Falei, vou fazer 3 minutos de vídeo cada vez e falar de tudo, né? Aí falava de futebol americano, Fórmula 1, comentava, né? Fazia os comentários, fazia 3 vezes por semana. E naquele tempo o WhatsApp você podia mandar para 200 pessoas ao mesmo tempo, né? Você pegava lá e anexava um monte de gente, mandava, disparava aquela coisa, né? Vídeo de 3 minutos, mandava para 200, 5 abriam e assistiam um vídeo, um pouquinho do vídeo só. Era aquela frustração, né? Eu falava, caramba, hein? Só tenho 5 amigos que estão assistindo. Aí eu fui ver que quem via mesmo era eu, né? Eu que abria o vídeo e assistia o vídeo que eu mesmo via. Às vezes aparecia lá como visualização. E aquela coisa não ia, né? Aquela coisa não ia. Um ano batendo naquilo e era 30 visualizações no máximo cada vídeo. Era um negócio assim meio, né? E eu indo aos jogos. Falei, pô... Aí um dia eu conversando, eu fui pensando, né? Eu lembro que assistindo o Globo Esporte, alguma coisa assim, e era um Campeonato Paulista, alguma coisa assim, acho que 2016. 2016. Teve o Campeonato Paulista, o Santos foi campeão, né? E eu já tinha o 3 minutos de esporte e tal. E no outro dia eu gravei um vídeo falando sobre o título do Santos. O Santos campeão paulista, tal, falei do campeão carioca, tudo, né? Eu vi que esse vídeo deu uma bombada assim, né? Tipo, 200 visualizações. Um mandando para o outro, tal. Daí a pouco alguém me mandou o vídeo. Falou, o que eu recebi aqui? Mas como assim, né? Rodou, isso aí rodou e fui ver lá no outro dia 1000 visualizações, aquele vídeo do título paulista e tal. Caramba, coisa, né? E a coisa começou 2017, fazendo ali, mas ainda 3 minutos de esporte. Aí, metade do ano, cara, falei, quer saber? Comecei a receber mensagem, o pessoal falando, pô, por que você não fala mais do Santos e tal, né? E assim, o cara me falou, na boa, bicho, se eu quiser saber do Flamengo, do Corinthians, é só ligar a Globo, não quero ficar vendo esses caras. Fala do Santos, pô. Tá bom, aí comecei a falar do Santos, aí falava, aí gravava 5 minutos, né? Você tem que falar mais do Santos, que 5 minutos nem a TV dá isso, fala 10 minutos, vamos falar o quê? Bom, vou ficar falando do dia a dia do time, né? Isso já... Aí eu lembro que o boom mesmo foi em 2018, quando o Santos é eliminado naquela Libertadores, aquela confusão do Carlos Sanches. Sim.
Aí eu fiz uma sequência de vídeos indignados, completamente. Como que os caras escreveram, deixaram o cara jogar irregular e tal, né? E o vídeo começou a repercutir e tal. E só no YouTube, né? Mandando aqueles vídeos ali e tal. Beleza, terminou o ano. Aí, Sampaoli, o Santos contrata o Sampaoli no final do ano. Eu começo a fazer os vídeos. Aí, ao invés de fazer uma vez só por semana, mas o nome ainda era 3 minutos de esporte, né? 3 minutos de esporte. Eu lembro que quando fechou com o Sampaoli, lá, o Sampaoli vai ser o técnico do Santos, e começou aquele burburinho e tal, e era só vídeo que eu fazia. O cara pegou e falou assim para mim, esse teu canal aí não é 3 minutos de esporte. Primeiro que você não fala só 3 minutos, você fala muito mais de 3 minutos. Você só fala do Santos. Você tem que falar, aqui só fala do Santos. Falou assim, aqui só fala do Santos. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, o cara me deu uma boa ideia. Falei, é verdade. Eu comecei a falar, é verdade, a partir de agora é o seguinte, você quer assistir dos outros clubes, você vê, mas aqui se fala do Santos. Fala de Santos. É isso. Porque até um amigo me falou assim, não fala do Santos, não, porque senão o Santos daqui a pouco vai querer te cobrar royalty, aí você vai estar ferrado, fala do Santos, os caras vão querer te cobrar royalty aí. Então fala de Santos, que aí fica um negócio assim, é de Santos e é o Santos. Fica aberto. É o Santos, ninguém vai me ferrar. E Vanderlei, a importância do teu canal, do Alex, o Noronha, o Diário do Peixe, porque realmente o Santos é muito maltratado na grande imprensa, né? Sempre foi, né? E aí hoje a gente não precisa... Fernando, tá no mundo, Fernando. Não, é que a gente antigamente tinha o rádio para compensar isso e a gente perdeu, né? A cena do rádio aqui em Santos era muito forte. Não precisa ter o rádio da capital, que tá ali, cobre os times da capital, inclusive a Portuguesa nos anos 90 também tinha cobertura muito grande, e o Santos ficava ali, meio naquele limbo ali, né? Agora vamos no Santos. Para vir para cá era difícil, o cara tinha que descer serra, subir serra, não sei o quê. Mas a cena da Rádio Santos era muito forte. Você tinha a equipe do Edson, do Guido, você tinha Armando Gomes. Então, só tem um detalhe. Isso é aqui, né? Sim. E antes não tinha internet para você assistir, ouvir rádio. Imagina eu, quando eu estava morando em Rondônia, quando estava morando no Paraná, que eu tinha que ficar ouvindo o Globo Esportivo meia-noite, o cara falar, destaque do Santos, aí já ia na vinhetinha acabando e soltava o Santos lá, não sei o que e tal. Então, assim, eu falei, aí eu comecei falei, cara, eu vou vou falar só do Santos, e ponto. Aí, em 2019, cara, eu começava a fazer os vídeos. Eu lembro que eu fazia um vídeo depois do jogo dos amistosos do Santos, falava alguma coisa lá, bombava, cara. Os vídeos davam 500 views, aquela coisa tal. E aí, fiz os primeiros jogos do Campeonato Paulista, e eu sempre fazia o vídeo depois do jogo. E aí, um dia, o cara me falou, por que você não conversa com a gente? Né? A gente quer debater, quer falar sobre o jogo e tal. Aí um amigo falou, faz uma live, cara. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Dá muito trabalho. Não, mete um softwarezinho aí, você conversa com os caras e tal. Aí eu comecei a fazer as primeiras lives. Que eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer live aí com o torcedor. Acho que foi. Porque aí eu fazia live e ficava lá respondendo os caras, né? Pelo YouTube, ficava respondendo só as perguntas. Cara, era live de 2 horas, eu não conseguia terminar. Era toda hora, que é isso, que é aquilo, e eu falando, aquela coisa tal. Aí um dia um amigo meu falou assim, cara, você devia deixar o cara participar também. Falei, não, mas aí é complicado. Torcedor, o cara vai entrar, já solta um palavrão, já vira aquela confusão toda. Arrisca, faz um teste para ver. Aí eu comecei a fazer, cara, aí o negócio virou. Aí o torcedor quer ser ouvido, né, Vanderlei? Ele quer ouvir e ser ouvido. Ô, Vini, o Santos joga 10 horas da noite e acaba meia-noite o jogo. Você acha que que a mulher do cara, que já tá puta da vida que o cara tá assistindo o jogo, ela vai ficar discutindo sobre o Santos? Já foi dormir faz tempo, né? É isso mesmo. Cara. É isso. E aí, cara, eu falei, é isso. E aí, era live de 3 horas. Eu falei, gente, agora é o seguinte, vamos falar sério aqui. Não dá para fazer live de 3 horas mais, porque eu tenho que trabalhar no outro dia. Vamos fazer de 1 horinha, a gente capricha aqui, eu falo 10 minutinhos, libero para vocês participarem e a gente, né, para todo mundo participar. Putz, cara, aí o negócio foi e aí tá esse sucesso de hoje, né, cara? É um sucesso. É assim, e o bom disso tudo, Vini, é que muitas pessoas que começaram a fazer isso aí, que se inspiraram no meu canal. Sim. Legal. No trabalho que eu fiz. Então, assim, sempre que eu abro, vou falar do Santos, vem aqui, cara, eu divulgo para você, não tem problema, falo. Não, mas não é concorrente.
vai concorrer, não, cara. Cada um fala Todo de um mundo tem jeito, seu cada um espaço, né, gosta. Vanderlei? Lógico. Todo mundo tem. Essa. Quantas e quantas vezes você chamou eu e o Fernando, chamou o pessoal da Sofia, fizemos série junto lá. É Putz, um aliás, precisamos canal. voltar a fazer, né, cara? Sim. Pelo amor de Deus, né, É mano? um canal de. Então eu reforço, fico um Professor reforço já, aí. professor já falou uns assuntos interessantes aqui que já me deu uma Ah, ideia aí, professor. Ano político, vamos fazer uma série aí. futebol e política é Tem um umas bom coisas boas tema. aí pra gente falar, hein? Tem A muita gente história mesmo. fica o reforço aqui, Fernando, de acompanhar o produtor de conteúdo do Santos, né? Seja aqui se fala Sim. de Santos, o Diário do Peixe, o Noronha, a Anitta, o Ademir, o Alex, tantos outros que tratam o Santos do jeito que merece e virou um ponto de encontro, né? Pós-jogo, pré-jogo, durante o jogo. É. A gente está indo para a reta final do programa. Eu queria terminar de uma maneira diferente dessa vez. Assim, nós somos torcedores, somos realistas, mas eu acho que todo santista é um otimista por natureza, né? Porque o Santos tem esse poder de se reinventar, de se transformar ao longo da história, do Eu já nada. comi. Eu já Não, o comentei Fernando hoje, hoje, ó, já o Fernando, comentei hoje com o Vini, ó, olha, não sei não, esse time aí, uma Copa cara, o Fernando Sul-Americana. não dá, cara. O Fernando ganha um jogo, ele já fala, acho que dá para ir longe, dá para beliscar um título. Esse é o torcedor, Calma, cara. Fernando. Isso é torcedor, isso O é dia que eu torcedor. perder isso, eu paro, Vanderlei. Né, mas tá É certo. isso. E aí o Santos tem, É, cara, volta e meia surge um moleque aí, volta e meia surge alguém. Eu queria, começando pelo professor, queria que você falasse um pouco como é que você vislumbra o futuro do Santos, professor. Não precisa ser os próximos 110, mas no futuro a médio prazo, o que que você pensa do Santos? E você tem esse mesmo pensamento de que o Santos é um time que revela e que vai ter a base sempre como uma sustentação para grandes conquistas? O Santos vai conseguir virar o jogo que a gente está perdendo esse jogo nos últimos anos. Bom, eu vejo assim, o Santos precisa fazer uma análise sobre si mesmo. O Santos precisa Terapia, né? terapia, assim, uma introspecção muito grande para definir o que ele vai fazer com o clube de Santos com uma torcida gigantesca em São Paulo. Enquanto o Santos não conseguir equacionar isso, a gente vai viver nesse limbo, nessa coisa confusa, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O Santos precisa conseguir equacionar isso. O Santos equacionou isso durante curtos espaços de tempo, né? Que funcionou, né? Principalmente lá no início dos anos 80, tal. O Santos lotava a Vila e lotava o Morumbi, né? Então, o Santos fez isso. Mas foi um intervalo de tempo pequeno, né? Isso não conseguiu ser perene. Então, acho que o primeiro ponto, o Santos tem que resolver isso. O Santos não... e assim, não me pergunta como, porque eu também não sei. Já adianto que eu não sei. Segundo ponto é que, assim, eu espero, com toda sinceridade, que a atual direção do Santos consiga botar a casa em dia, né, do ponto de vista econômico, financeiro e tal, sem matar o time. Sem matar o time. Que, certo, assim, na hora que você para, assim, para ser muito frio, não, é isso, precisa botar as contas em dia, porque não dá para viver como a gente ficou em 20, não pode contratar ninguém, está naquela lista de não contratar ninguém na FIFA, né, com perigo de perder ponto, de cair porque não tem lastro financeiro. Então, assim, racionalmente, eu acho que não, tá isso. Mas eu acho que falta emoção, né? Futebol não é ciência exata, né? O Vinícius mesmo falou assim, pô, tem emoção no futebol. Então, precisa acertar as contas? Lógico que precisa acertar as contas. O time não pode continuar nessa loucura que ele estava se enfiando, né? Porque senão ele ia cair. De qualquer jeito ele ia cair. Mas ele precisa acertar, o time precisa ganhar, o time precisa se reorganizar. Então, eu espero que consigam fazer essa equação que não é fácil, né? E por isso eu acho que a gente tem que cobrar mesmo que o time tem que render, né? Não basta, né, que nem o pessoal brinca, só pagar boleto, né? Tem que pagar boleto, tem que construir time, tem que montar um time razoavelmente competitivo. E não é um time para escapar na última rodada. Vamos organizar o time, assim, não dá para chegar, mas pô, vamos tentar beliscar uma Libertadores, vamos fazer um papel decente no Campeonato Paulista, não vamos cair na primeira fase da Sul-Americana, enfim, dá um pouco de coerência na história do Santos. Tem a história da Vila Belmiro, diz vai ser reformada aí pela W Torre e tal.
Vamos ver. Eu já. Reforma da Vila, nova Vila Belmiro, novo estádio do Santos. Eu conheço isso desde os anos 70. Então eu pago para ver isso daí. É que nem a ponte Santos-Guarujá, né? É isso. Igualzinho. Igualzinho. O que eu espero para o Santos é que o Santos continue, que ele se abra, né, para os seus torcedores, que ele se abra para aqueles que construíram essa torcida do Santos, que sempre foram as classes mais populares, né? O Santos nasceu de uma elite burguesa aqui de Santos, mas ele ganhou a torcida dos estivadores, dos portuários. É ali que está o torcedor do Santos. E em São Paulo, o torcedor do Santos está na Zona Sul, que não é um lugar de elite. Então o Santos tem que voltar, assim, voltar às suas origens de torcedor, né? Por que isso? Porque eu não quero que o Santos se transforme numa sociedade anônima. O Santos, é do torcedor do Santos. O Santos não pode ter um dono. Porque assim, o pessoal fala, se tiver um dono vai ficar legal, porque o cara vai investir. Tá bom, e você pega um dono que ele quer só... assim, 10º lugar tá bom para mim. Sim. Ele quer lucro. Vamos dizer que ele quer lucro. A gente tá lá, se a gente pegar um dono desse, a gente está lascado. Então, assim, então melhor não ter dono. Né? Que se organizem as coisas internamente no clube, que se dê responsabilidade, que se cobre que se faça a cobrança das responsabilidades dos seus dirigentes, aqueles que erraram, aqueles que fizeram uma gestão temerária, tal, que respondam pelos seus atos, mas que o Santos não pode ter dono. O dono do Santos é a massa torcedora do Santos Futebol Clube. Então vamos fazer cota e vamos dividir entre os 7, 8 milhões de torcedores do Santos, cada um tem a sua cotazinha de dono. Vamos virar uma grande cooperativa. Se for por aí, eu paro para pensar. Gostei, hein? Essa eu gostei. Se não for por aí, bicho também é muitos anos 70, né? Se não for por aí, deixa do jeito que está, vamos cobrar os dirigentes que eles sejam pessoas mais sensíveis e mais responsáveis, e que o Santos viva mais 110 anos, mas que dê para ganhar mais que um bimundial, né? Dá para fazer um pouquinho mais que isso. Vamos dobrar, pô. Vamos dobrar isso daí, vamos ganhar e vamos continuar sendo referência de futebol ofensivo, de futebol bonito, de grandes craques, e que a camisa branca do Santos precisa ficar correndo aí pelo verde dos gramados aí para fazendo gols. É isso que eu espero do Santos. Perfeito, perfeito. Vanderlei, você, como é que você vê o Santos aí para o futuro? Cara, o professor tocou num ponto importante aí que eu sou meio igual ao Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo a questão uma nova casa. Acho que o Santos precisa ter uma nova casa. Eu não sei se, talvez, eu fico na dúvida ainda, se você fizesse um plebiscito, se o torcedor quer que destrua a Vila Belmiro para fazer um novo estádio. Acho que tivesse a opção de fazer um outro estádio aí em Santos, em algum outro lugar, né? E a Vila Belmiro ser mantida ad eterna ali, né? Tipo as ruínas da Grécia, aquele negócio ali, acho que era o mais sensato, né? Era o mais... do ponto de vista. Mas se você levar em consideração que o Wembley, os caras derrubaram e fizeram outro, né? E eu acho que o torcedor, o Santos e o torcedor merece uma casa nova. Até para autoestima, a gente precisa ter uma casa nova, né? É gostoso você ficar em volta da Vila Belmiro. Ontem foi muito legal ficar ali em volta, né? Pessoal, aquela coisa, tudo. Mas assim, se você tem um lugarzinho mais, né, aconchegante ali, é bem melhor. O cara não vai embora cedo, o cara fica o dia inteiro, até a noite ali, vai para o cinema depois, vai fazer tudo. Enfim, torço muito para que dê certo isso aí. Eu acho que o que o professor fala em jogar em São Paulo, o Santos sempre vai jogar em São Paulo, não tem como. O Pacaembu daqui a pouco vai ficar pronto de novo e o Santos vai acabar jogando em São Paulo no Pacaembu, ou vai jogar no Morumbi, lotar o Morumbi como fez em finais de campeonatos aí já, né? Você pega aquela final de 83, coisa mais linda. Aquilo que o professor estava falando, eu estava vendo aquelas imagens ali de 83, final Santos e Flamengo, né? Final da Libertadores de 2003, enfim. Então, quando tem que encher, enche, né? Em 2002, né? Que dividiu 50-50 com a torcida do Corinthians ali. Enfim, então enche, né?
time tem que estar bom. E é isso, é a essência do Santos. Você tem que ter time. Você tem que ser competitivo. E é isso. Acho que para um futuro bem, falando aí de 200 e poucos dias aí que a gente tem esse ano, que está mais próximo aí para a gente, acho que pelo elenco que montou, mais ou menos algumas peças que vieram ali, não sei se vai gastar muito mais, até porque não tem como gastar, né? Tem que pagar a conta, tudo. Mas acho que esse ano, o Campeonato Brasileiro, a gente fica ali perto de buscar uma vaga de Libertadores, talvez pré-Libertadores, ou até brigar por uma vaga na Libertadores direto mesmo. Sem sofrer, né? Chega de sem sofrer. Eu acho que você tem um elenco. O calendário desse ano vai ser um calendário muito difícil e apertado, né? Então você tem 3 competições. Acho que o Santos tem totais condições de se classificar na Sul-Americana, tem condições de passar pelo Curitiba e avançar na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro a gente tem que ter uma atenção especial para ele, para não acontecer o que aconteceu no ano passado. E se você tiver um elenco, você consegue, né? E se não fizerem besteira de mandar técnico embora de novo, porque tem que dar tempo, né, para o cara trabalhar. Não adianta ficar trocando técnico a cada 3 meses. Então a diretoria ela tem que saber o que ela quer. Planejamento, eles não são bons de planejamento, porque senão eles não teriam demitido o Carille agora na metade do Campeonato Paulista. O Carille não mudou do dia para noite. O Carille é isso aí, sempre foi, sempre vai ser. Falhou alguma coisa na cúpula ali. Então, eles entendem muito de números, mas de futebol não entendem. Né? E trouxeram o Edu Dracena, que é um ídolo do time, mas é um cara que é novo também nesse negócio, é um juvenil ainda nessa área de coisa aí. Então, assim, para um futuro breve aí, esse ano eu acredito que o Santos consegue buscar uma Libertadores no Brasileiro. Nas Copas aí, eu não sei. Se acertar o time, pode chegar até uma final de uma competição dessa, por que não? Né? Já comprei minha passagem para Brasília, já, final sul-americana. Então, eu também acho que é possível. Eu acho que o Santos... aí para Brasília eu vou também, mas a gente vai fazer outras coisas em Brasília. Hein, serão 2 comemorações em Brasília esse ano. E eu entendo, eu entendo que... Calma, gente, calma. Vamos com calma, que eu faço live todo dia depois dos jogos. E o mesmo torcedor que entra com essa empolgação, no outro dia o time é lixo, o time é não sei o quê. Meu Deus do céu, vamos com calma. Acho que esse ano é pensar numa Libertadores. Acho que para o ano que vem, se a coisa evoluir, aí o Santos deve vender jogador, deve fazer um caixa esse ano, não tem como, vai ter que vender. Eu penso bem parecido contigo, Vanderlei. Vejo algumas peças aí que o próprio Lucas Barbosa, se bobear, vai ser vendido antes dos outros aí, do Ângelo e do outro ali. Ele tem uma cara de Premier League danada, aquele menino. Bom jogador. Enfim, e aí eu acho que para o ano que vem, sim, o Santos acho que pode entrar trazendo esse alento e essa alma de novo, né? O Santos voltou a ter alma esse ano. Eu gostei. O que aconteceu quarta-feira na Vila Belmiro, pena que eu não estava na Vila, mas eu estava na transmissão com De Olho no Peixe, aquela virada do Santos naquele jogo ali assim, tá muito próximo de um Santos que a gente acostumou a ver. Né? Um Santos que na Vila vai para cima, vai na marra. Junto, vai na marra, né? Então, acho que tá resgatando um pouco disso aí. E, cara, eu torço para dar voltas de campeões. Eu quero fazer uma live gritando campeão, porque eu ainda não fiz. Verdade. Quero fazer uma live gritando campeão. Que vai ser ano que vem. Eu não sei como vai ser, porque no dia que o Santos meteu 4-0 no Flamengo, no final de 2019, eu comi um chocolate. Eu abri a live comendo um chocolate, uma barra de chocolate, né? Me xingaram pra caramba, mas eu comi chocolate. Ano passado, na final da Libertadores, eu tava com a champanhe no ponto para estourar. Aí tive que guardar. Então, fazer o quê, né? A vida de torcedor é isso. Fernando, é isso mesmo. Para a gente fechar seu destaque final e dar seu até logo para os nossos convidados. Foi muito bacana, mais um programa muito legal para o torcedor santista. Sim. Uma honra poder contar com esses dois aqui. Agradecer a presença dos dois e agradecer também quem escutou a gente, né? Terceiro episódio da gente comentando sobre os 110 anos do Santos, trazendo figuras importantes, né? Na crônica santista, em quem acompanha o Santos, em quem fala de Santos, em quem tem muita história com o Santos, né? O Santos tem 110 anos e a gente tem a nossa história, então foi bem legal a gente poder abordar 6 histórias diferentes, além da minha e da sua, e agradecer os 6 colegas que nos ajudaram e também as pessoas que escutaram e sempre participa aqui com a gente, e nas redes sociais também do Amigos do Urbano. E, cara, é maravilhoso poder falar e escutar
sobre a história do Santos, né? Obrigado, valeu, obrigado, professor. A gente já falei para você pessoalmente, já falei no WhatsApp a admiração que eu tenho. Às vezes eu fico pensando, pô, o que será que o professor está pensando? Ele dá a opinião dele ali, bate com a minha, eu falei, pô, então tô no caminho certo. O professor está pensando, tô bem acompanhado, pô. Valeu pela presença e tomara que a gente se encontre mais vezes. Obrigadão. Não, eu que agradeço o convite, está aí com o Vanderlei. Vanderlei, falando de Santos é muito bom. A gente passa ali, já participamos lá 1 hora e meia, 2 horas, você nem sente, né? Eu acho que isso que é legal, né? A gente está aqui também batendo um bom papo aqui, a gente mal sente o tempo passar, é sinal que a coisa ficou legal, né? É Se isso. a gente já tivesse assim, tipo, olhando no relógio, assim, pô, não vai terminar, né? Mas não, acho que o papo fluiu legal. Agradeço muito o Vinícius, agradeço muito o Fernando. Acho que são dois caras que fazem uma abordagem muito legal do Santos, né? Dois caras que pensam de uma maneira muito pertinente. E o Vanderlei que dá um show, né? Nas lives aí, o cara que tem essa propriedade de deixar a gente. Eu lembro a primeira vez que eu fui no falando do Santos, que fala do Santos, assim, porra, o que eu vou falar, né? Fazer o que lá, né? Pô, o Vanderlei, assim, ó, 2 minutos, deixou todo mundo à vontade, né? E assim, esticando, puxando, né? Tirando as coisas da gente, tipo, né? De falar, deixando a gente totalmente à vontade. Então, assim, eu fico muito contente de estar aqui junto com vocês três, né? Que são pessoas que realmente eu admiro, né? Que falam do Santos de uma maneira legal, bacana, e que tem um posicionamento bacana, né? Tem muita gente que fala do Santos aí, mas posicionamento às vezes não é muito bom lá de fora, saindo das 4 linhas, vamos dizer assim. Mas aqui não, aqui a gente bate um papo legal, gostoso, bacana, né? Todo mundo se respeita, coloca a sua opinião e acho que fui bem pra caramba. É isso aí, obrigado, Valeu. abraço a todos, abraço a aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. É isso aí, Vanderlei, cara, obrigado de novo. É sempre uma honra falar com você. Você, porra, você bota, quem assiste suas lives, eu assisto as séries, as lives, bota a paixão no que faz, defende o Santos, é uma das vozes ali do torcedor santista. E, pô, primeira vez que você participa ao vivo aqui com a gente, ao vivo não, né, de um programa com a gente, já que você já mandou áudio, se não me engano, algum outro programa que a gente editou, mas dessa maneira acho que é a primeira vez que você participa e volto sempre. Obrigadão. Pô, Vinícius, eu que agradeço, cara. Foi uma honra participar com vocês dois aqui pela primeira vez aqui. E ao lado do professor, né? Ah, louco, o professor aí, nas lives que a gente fez lá, o negócio, eu aprendo, você sai assim, você bebe de sabedoria, né? Que você começa a entender e vai buscar mais informação, inclusive dos adversários, né? Essas histórias de Laudo Natel, essas coisas, nossa, já ganhei muitas discussões em boteco aí já, por causa dessas histórias aí, já fiz São Paulinho ficar quietinho já. Isso que é bom, né? Os caras, vamos contar a história do Morumbi aqui. Então, aí eu falo, os caras ficam tudo quietinho, né? Mas enfim, isso é legal, isso faz parte do futebol. Mas acho que o Santos, ele te dá essa possibilidade de vários formatos, vários pontos de vista, né? E várias maneiras de você se expressar sobre o Santos. Eu falo sempre nas minhas lives aqui, eu não torço para dirigente, não torço para jogador ingrato, eu torço para o Santos, cara. Torço para o Santos. O jogador não precisa nem ter sido campeão, mas se ele honrou a camisa, saiu pela porta da frente e volta, cara, esse cara eu acompanho a carreira dele e muitos outros aí. Tantos e tantos jogadores que eu já entrevistei, o cara fala, meu arrependimento foi ter saído do Santos. Eu tinha que ter ficado mais um pouco, mas forcei, fui na onda de... E às vezes a gente usa essa experiência para passar, né, para a molecada hoje, que hoje o menino, talvez ele não esteja percebendo onde que ele está. O que significa ele estar nesse time aqui. Muita gente não entende. E a imprensa de São Paulo, trio de ferro aqui, a imprensa trio ferrense aqui, eles também, acho que foram muito judiados, né, os avós, os pais, na época do Pelé aí. Então eles querem tratar o Santos como um ninguém. O Santos não é um ninguém.
O Santos é muito mais do que muitos ninguém. Mas muito, mas o Santos é um dos maiores do mundo. Para mim é o maior do mundo. Para mim, Santos e Real Madrid são ali, ó. São os dois ali, os maiores do mundo. Que o Santos já ganhou também, né? Então, eu para mim é o maior do mundo e eu sempre falo. Vamos falar do maior do mundo. Para mim é o maior do mundo. Com E é certeza. isso. Obrigado a todos. Valeu. youtube.com/Vanderlei Correia, ou se não, digita lá, aqui se fala de Isso. Santos, que lá nós vamos falar de Santos mesmo. Conteúdo todo dia, né, Vanderlei? Todo dia. Você dia. tá lá. Tem live de meio-dia, live às 19 horas e tem os vídeos também. No dia dos jogos tem live de aquecimento, live do intervalo, que é o torcedor comentarista de intervalo. Eu falo, ó, larga a mão de ficar vendo o cara falar besteira na televisão, só vão falar mal do Santos. Vem aqui, você fala, você é o comentarista. E a live do final, né? Live do final do jogo. É isso aí, imagina uma conta de internet do Vanderlei. Quem quiser acompanhar a gente está nas redes sociais como @Amigos do Urbano. A gente tem também o www.amigosurbano.com.br. Valeu, galera, até a próxima e vida longa ao Santos. Como diz o presidente aqui, a gente não defende nenhum presidente, nem A nem B, mas viva o Santos e mais 110 anos de glória para o Peixe. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Valeu!